Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos nesse momento tão especial que a gente está promovendo, né? Aqui para a gente falar sobre saúde, a gente falar sobre gestão, a gente falar sobre esse mecanismo que é tão importante para quem decide, né, tomar ali as rédeas das ações da saúde. Não tem como a gente pensar em novas possibilidades sem a gente se comprometer com a gestão, né? Que é ali o primeiro passo para colocar esse DNA, essa identidade do profissional que se compromete com a saúde como um todo. Então, eu espero que vocês tirem todas as dúvidas possíveis e impossíveis aqui no nosso evento. Esse vai ser o primeiro momento de mais dois, tá? Então, o professor Jimmy, ele já está entrando aqui e vamos ter mais dois momentos específicos, mais duas datas. Então, a gente vai estar mandando, então acompanhe lá nas redes, acompanhe no Instagram da Olga, vai estar aqui também no meu Instagram. A gente vai ter um material também que a gente vai enviar para vocês, um material de suporte para vocês irem acompanhando ali, basicamente, né, entender sobre esse caminho da gestão. Inclusive, hoje estamos aqui fazendo também o lançamento de dois cursos focados em gestão e saúde, com direcionamento hospitalar, e gestão com o direcionamento de leitos. Então, vai estar tudo ali direitinho lá no Instagram da Olga também, inclusive no material que eu vou estar passando para vocês, a gente também está falando sobre isso. Então, vamos daqui dar início ao professor Jimmy Medeiros. Quero muito agradecer novamente aqui, né? Já tinha agradecido anteriormente no privado, mas quero muito agradecer a sua disponibilidade, a sua presença aqui hoje. Você tem um peso absurdo quando a gente fala da enfermagem baiana, por sua experiência enquanto docente, por sua experiência também a nível da responsabilidade do Corém. Então, quando a gente fala enfermagem baiana, não tem como a gente não colocar seu nome ali envolvido nessa caminhada, né, tão bonita da nossa profissão. Então, vou passar a palavra para você. Então, em meu nome, em nome da instituição Olga também, seja bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite, professor Eduardo. Eu queria agradecer a toda a equipe da pós-graduação da Olga Med pelo convite, isso estendido para a sua pessoa, um professor que a gente admira bastante, principalmente no seu caminhar pela saúde mental. Queria agradecer também aos presentes, não sei se vai estar gravada para publicação essa conferência, mas gostaria de dizer que eu estou num campo aqui muito confortável, que é a saúde coletiva, em especial com foco na atenção primária, é onde eu me preparei enquanto sujeito de formação no campo da enfermagem, da administração, então, atenção primária, me sinto confortável de estar aqui trocando ideias com vocês. Tenho, assim, uma experiência larga no campo da formação de novos profissionais, equipe multiprofissional pela pós-graduação em saúde coletiva, e graduação em enfermagem, professor Eduardo. Já são mais de 10 mil enfermeiros que a gente conseguiu aí formar até 2021 na instituição que eu fazia parte, então fico muito honrado pelo convite de estar aqui participando com vocês deste momento. Eu queria só, professor Eduardo, a sua ajuda para a projeção da aula, ou se ela já está projetada. Pronto, você vai colocar aí, você vai abrir aí no seu computador, aí na sua tela normal. Está aberta aqui. Pronto. Agora aqui na tela da sala onde a gente está, coloca aqui compartilhar a tela. Espera Aparece aí. aí para você? Eu estou aqui no campo da conferência, Sim. estou aqui embaixo, compartilhar a tela. Perfeito. Pronto. Clique. Cliquei. Aí você vai selecionar a tela onde está aberta a sua apresentação. Sim, selecionado e partilhar. Isso. Ok? Para você já Pronto. está ok aí? Deixa eu só Agora você colocar. só. Isso, coloque aí a apresentação.
Opa, só um instantinho. Ups, apresentação. Aqui? Pronto. Agora pode brilhar. Gostei do brilhar. Eu queria só fazer uma apresentação também mais formal. Eu sou enfermeiro de formação, fiz minha graduação na Universidade Federal da Bahia, na UFBA. Formei em 2003. Nessa mesma universidade, eu fiz a residência em medicina social, com ênfase em saúde da família, trabalhando aí o campo da saúde coletiva, da atenção primária, da estratégia de saúde da família. Na UFBA também concluí o meu mestrado em enfermagem, com foco voltado mais na gestão, atenção à saúde das mulheres e o programa das doenças falciformes. Também sou administrador de formação, jornalista também por paixão, e pego essas três profissões e consigo me estruturar enquanto um sujeito aí cheio de inovações, criatividade para o mercado de trabalho. Mas o meu campo mesmo de formação é saúde, em especial a saúde coletiva, a atenção primária, por isso me sinto muito à vontade, Eduardo, de estar aqui com você, partilhando desse tema que você aí me invocou, né, para a gente poder estar startando aí e fazendo um case de sucesso para a sua pós-graduação que você está aí conduzindo, que irá conduzindo, né? Espero que a formação da primeira turma no campo da gestão em saúde. Então, é um campo que eu milito já há bastante tempo como enfermeiro, desenvolvendo atividades na estratégia de saúde da família por um tempo, depois na área de ensino, com pós-graduação, graduação também, sempre voltado para as disciplinas da saúde coletiva, da atenção primária, e no campo da pesquisa também. Então, estamos aqui para desenvolver esse tema, estratégias inovadoras e sustentabilidade na porta de entrada do SUS, que a gente deve entender a porta de entrada como a atenção primária em saúde, muito conhecida também como atenção básica, com foco aqui que nós vamos tratar da estratégia de saúde da família, que vai nos ajudar bastante a pensar a questão do Sistema Único de Saúde, seus princípios e diretrizes no campo da gestão, como a gente formatar a atenção primária e fazer um pensamento voltado para a gestão em saúde, no que diz respeito às dimensões da avaliação, do planejamento, da supervisão e do monitoramento. A gestão ela é uma prática que ela é bastante criativa, nos exige um jogo de conhecimento e habilidades no campo da inovação, da criação, muito gigantes, e fico muito feliz em saber que muita gente procura a gestão para se especializar, porque ela é a grande fazedora do sistema de saúde e das redes e da rede de atenção em saúde que desenha hoje o nosso sistema brasileiro. Mas eu não posso avançar para compreender os temas que me foram desafiados, como a territorialização, a estratégia de saúde da família, o financiamento, sem pensar naquilo que desenha todo esse conceito que aqui eu vou estar mostrando para vocês. Então, eu queria rapidamente delinear de onde nós estamos falando, da nossa origem, que é o Sistema Único de Saúde, que dentro desse sistema é que ancora a atenção primária em saúde como um dos eixos da rede de atenção à saúde, o SUS, que é a maior política pública de saúde do mundo. Nenhum país tem um sistema tão robusto, complexo, sustentável que nem um sistema único de saúde. Ele pode não ser, ainda atingiu a sua maioridade no campo da qualidade, mas com certeza é imprescindível para todo e qualquer cidadão brasileiro, independente da sua classe social. Todos nós dependemos do SUS pela sua grandeza e pela forma com que o SUS adentra dentro das nossas casas, das nossas famílias, e perfeitamente promovendo o processo de saúde e doença como ele deve ser promovido. Mas a gente tem que pensar basicamente em alguns conceitos, principalmente dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, para a gente pensar
a gestão e de que forma a estratégia de saúde da família, com a sua territorialização e o financiamento, acontecem na operação do sistema. Rapidamente, para a gente entender a universalidade que está lá na Lei 8.080, que o nosso sistema ele é universal porque todo e qualquer cidadão brasileiro, independente de contribuir ou não com a Previdência Social, ele tem que ter acesso e acessibilidade aos serviços públicos de saúde. E quando eu falo de acesso e acessibilidade, a gente tem que caracterizar que são conceitos também diferentes. O acesso é a forma como você adentra ao serviço de saúde. Você conseguiu a consulta, você conseguiu o exame, você conseguiu entrar na clínica, em uma unidade de pronto atendimento, numa unidade de atenção básica. Isso é o acesso, você teve acesso. Mas não necessariamente você teve a acessibilidade, que diz respeito à resolutividade daquilo que você foi buscar. Uma mulher grávida, por exemplo, ela pode acessar ao serviço de saúde para sua consulta pré-natal. Mas será mesmo se ela teve acessibilidade ao serviço de saúde? Ela foi atendida em todas as suas condições biopsicossocioespirituais, com seus exames solicitados, com a rede de referência para onde ela vai ter que fazer esses exames laboratoriais. Ela teve acesso à dispensação das medicações, que ela necessita para o desenvolvimento da criança, para a saúde dessa mulher. Então, isso é acessibilidade. Então, a universalidade, ela traz que todo cidadão brasileiro ele tem que ter acesso ao sistema de saúde, basta ele precisar. Então, a gente tem que atuar no campo da gestão para as garantias de se fazer o que é o direito do usuário do Sistema Único de Saúde. Quando a gente pensa no princípio doutrinário, não é só uma palavra bonita, que ela é tema de dissertações, de mestrado, teses de doutorado, papers de pós-doutorados, PhD. A integralidade, ela é um conceito que delineia o Sistema Único de Saúde e deve ser visto em duas grandes perspectivas. A integralidade do ponto de vista de olhar o indivíduo como um todo, nos aspectos biológicos, sociais, espirituais, psicológicos também, que é essa tríade que desenha o conceito amplo da saúde, que o conceito amplo da saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um completo bem-estar biopsicossocioespiritual e não apenas a ausência da doença. Então, o princípio doutrinário, que está lá também na Lei 8.080 de 1990, preza que essa integralidade deve ter essas quatro dimensões: biológicas, psicológicas, sociais e até mesmo espirituais, que tem impacto, sim, no campo da saúde. Quando a gente estuda as diferentes religiões, a questão da espiritualidade, de como isso impacta no processo de saúde e doença para todo e qualquer cidadão. Só que a integralidade, ela não perpassa apenas ao entendimento de olhar o indivíduo como um todo, o indivíduo como um todo, com seus aspectos da biologia, da psicologia, mas entender o sistema como um todo. O sistema também tem que ser integral. E hoje o que a gente discute no campo da saúde coletiva é a rede de atenção à saúde. Então, a integralidade, enquanto princípio do SUS, diz respeito também a ter um serviço de saúde hierarquizado, onde ele tem que ser composto pela baixa densidade tecnológica, média densidade tecnológica e a alta densidade tecnológica, que num conceito mais popular, a gente pode chamar de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Dando exemplos mais práticos, para que eu tenha uma rede de atenção à saúde hierarquizada, eu tenho que ter serviços como unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, centros de saúde, postos de saúde, centros de apoio psicossocial, como CAPS 1, 2, 3, álcool e drogas, CAPS infantil. Isso que faz a rede da atenção primária, o CAPS aí oscilando entre a atenção primária e a média densidade tecnológica, a média complexidade. Eu pensar na média complexidade dos serviços como o SAMU, como as UPAs, as policlínicas, as farmácias, laboratórios,
que não é um nível maior ainda da alta complexidade, que estou desenhando aí as unidades hospitalares, as maternidades, os hospitais com suas UTIs, clínica médica, cirúrgica, emergência, central de material de esterilização, UTI neonatal, pediátrica, enfim, como a gente conhece a configuração de um hospital. Eu tenho que ter uma rede complexa de laboratórios, de secretarias municipais de saúde, estadual, Ministério da Saúde, os conselhos, as conferências, é a rede de atenção que vai me dar um aporte para que eu possa desenhar um sistema de saúde muito mais robusto, complexo e resolutivo. Então, integralidade é um conceito que não é simples de se entender, porque ele tem essas duas dimensões: olhar o indivíduo como um todo e olhar o sistema de saúde como um todo e todos os serviços aí em uma grande simbiose no sentido de dar resolutividade aos problemas de saúde da população, no caso brasileira. A equidade é um outro princípio do SUS muito importante de ser entendido, porque ele é desenhado na perspectiva da justiça social. Equidade é você tratar o desigual de forma desigual, porque as vulnerabilidades são diferentes e as necessidades são diferentes. Então, um gestor, por exemplo, municipal de saúde, ao ele avaliar o processo de implantação de uma unidade básica de saúde, como unidade de saúde da família, em que território ele vai fazer a implantação, se ele tem recursos, por exemplo, para implantar apenas uma unidade, qual é a localidade mais vulnerável, que tem indicadores sociais de maior impacto, que mereça ter ali uma equipe multiprofissional com a organização devida de uma unidade básica de saúde. Então, desigualdade é você tratar o desigual de forma desigual. Então, em um município onde tem uma localidade de um alto padrão social e outro onde tem um município de baixo padrão social, eu vou implantar aquela unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, naquela região, naquele território onde a vulnerabilidade é maior. Então, eu estou tratando os desiguais de uma forma desigual, porque eu estou dando mais para quem tem menos. E isso é o processo, o princípio da equidade. O princípio da igualdade, talvez um dos mais fáceis, mas também complexos de ser entendido, é tratar o ser humano de forma igual. Basta chegar à unidade de saúde, você não tem que ter discriminação pela cor da pele, pela orientação sexual, pela identidade de gênero, pela condição social, pela sua religião, a sua prática da espiritualidade, pela sua etnia. Todos devem ser tratados da mesma forma, respeitando as especificidades desses sujeitos para os diversos programas de saúde públicas que são pertinentes ali no campo da atenção primária em saúde. Então, o princípio da igualdade, na verdade, ele não entra em contrassenso com o da equidade. O da equidade, você trata o desigual de forma desigual, pensando na justiça social. Por exemplo, as cotas para negros nas universidades é uma política de equidade. Você trata o desigual de forma desigual. Você está tratando a população negra com mais cotas para fazer uma justiça, uma reparação social que aconteceu com a população negra no Brasil, quando houve a abolição da escravatura e que muitos negros saíam das senzalas, mas não tinham uma moradia digna, uma escola digna, uma faculdade, uma universidade. Então, agora a gente faz justiça social, dando mais oportunidade de que a população negra possa ter, sim, um acesso ao ensino superior e que ela possa aí desfrutar também das diversas profissões na sua formação. Então, isso é uma política de equidade. Já a igualdade é tratar todos da mesma forma no atendimento dos serviços de saúde, com os mesmos, com os protocolos que são específicos, com as medicações, com a rede de referência, contra-referência, que todo cidadão brasileiro, precisando, tem que ter acesso. E a humanização, que ela entra meio disfarçada na questão do princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde, mas ela é tão importante que virou uma política, a política do Humaniza SUS, que deve ser implementada em todos os serviços de saúde, da rede de atenção à saúde, na questão do acolhimento, da escuta, do toque terapêutico,
do se colocar no lugar do outro para tomar uma decisão assertiva, resolutiva. Isso que é a humanização. É se colocar no lugar do outro para que você tenha sensibilidade de tratar com técnica, com ética e com resolutividade a necessidade daquele cidadão, daquela cidadã brasileira, seja criança, adolescente, adulto, homem, mulher ou idoso. Então, existe a política do Humaniza SUS, que estabelece em algumas unidades até protocolos de acolhimento para com o cidadão, para com o usuário dos serviços de saúde. Então, é importante a gente entender tudo que rege dos princípios doutrinários do SUS, não só porque a gente tem que saber para responder provas e avaliações, mas é entender o que cada conceito desse, que desenha o Sistema Único de Saúde, eu posso trazer para a minha formação profissional, para a minha praxis enquanto profissional, enquanto, no meu caso aqui, um enfermeiro, um administrador, um gestor dos serviços de saúde. É incorporar isso para que a gente possa dar, do ponto de vista do planejamento operacional, o melhor para o serviço, para o cidadão. Já as diretrizes já são componentes mais técnicos do Sistema Único de Saúde, porque elas é o que desenham como isso, que é princípio doutrinário, deve ser desenvolvido na prática. Então, todo gestor em saúde, aqui vai ser talvez um dos melhores cursos de gestão aqui do estado da Bahia, deve sim se debruçar sobre o entendimento das diretrizes, porque elas é que vão dar o par e passo de entender e fazer o sistema da forma que tem que ser. E aí a descentralização surge como uma importante diretriz organizacional do Sistema Único de Saúde, porque ela consegue desenhar um escopo de competências que são específicas e competências que são comuns aos entes federativos. Então, tem competências que são relacionadas mais ao ente município, Estado e União. Então, existem competências que são comuns a todos eles, mas competências que são específicas a cada ente federativo. E a descentralização também diz respeito ao recurso, ao repasse fundo a fundo, que está desenhado na Lei 8.142 de 1990, que é uma lei que fala também do controle social, mas também desses recursos que vêm da União diretamente para o fundo municipal, para que os prefeitos, os secretários de saúde tenham uma autonomia na execução das questões dos serviços de saúde sem muita dependência do Estado. Então, isso é o que quer dizer a descentralização dos serviços, que pode ser entendida como as competências diferentes para estados, municípios e União, e o repasse do recurso fundo a fundo, e a gente vai entender como esse financiamento ele acontece aí no campo da saúde coletiva, como é que essas receitas correntes brutas elas se encaixam dentro de um orçamento dos centros de custos para os gastos e despesas em saúde. Já a hierarquização, ela é um conceito bem legal para a gente entender as redes de atenção à saúde, porque a hierarquização pressupõe que as regiões brasileiras, cidades, municípios, devem ser hierarquizados, devem ter serviços da baixa, da média e da alta complexidade. Um exemplo, uma cidade brasileira, ela tem que ter uma autonomia para que ela tenha uma rede própria de atendimento, serviços da atenção básica, da média e da alta complexidade. Então, o município ele tem que ter unidades básicas de saúde, por exemplo, UPAs, SAMU, média e hospital alta complexidade, para evitar que a população, os usuários do Sistema Único de Saúde, fiquem se deslocando de cidades em cidades ou procurando os grandes centros urbanos para poder fazer aquele tratamento mais especializado. Por isso que existe o processo de regulação hoje, por exemplo, no estado da Bahia, porque o processo de hierarquização e regionalização, ele ainda não está 100% implantado, necessitando de uma regulação para você conseguir aí fazer o internamento de indivíduos que precisam de serviços que na sua cidade talvez ainda não tenha. É a famosa espera nas filas para se conseguir aí o atendimento especializado, a cirurgia, a consulta ou o exame. Então, a hierarquização é você entender aquele território
com os diversos serviços que tem composto dentro dos níveis de baixa, média e alta complexidade. Já a regionalização diz respeito a ter um território hierarquizado. Por exemplo, o estado da Bahia, ele é um estado regionalizado, que tem sua base territorial, continental e hierarquizado, porque na Bahia você tem hospitais, SAMU-UPAs e atenção básica, atenção primária em saúde. As cidades também, elas devem ser hierarquizadas. Cada cidade deve ter os seus serviços próprios de atendimento. Quando isso não acontece, há uma estratégia de você regionalizar os estados. Então, o estado da Bahia, por exemplo, ele é regionalizado através das diretorias regionais de saúde, as famosas DIRES. A DIRES, na verdade, ela é territorializada com um conjunto de cidades que fazem parte daquela diretoria. Por quê? Você garante que dentro da DIRES você tenha os serviços hierarquizados em saúde, da atenção primária, da média, da alta complexidade. Por mais que tenha municípios que não tenham hospitais com todos os tipos de cirurgias, mas dentro daquele território da DIRES, a gente tem que garantir para que haja um mínimo possível de deslocamento dos usuários no território da Bahia em busca de um tratamento à sua necessidade, à sua doença. Isso é o processo de regionalização. E é aí onde vai morar a estratégia de saúde da família no quesito da territorialização. Então, a territorialização, que hoje é uma área de abrangência que atua uma equipe aí multidisciplinar na atenção primária em saúde, na estratégia de saúde da família, ela é fruto de um processo de regionalização. É como é que eu estou aqui no estado da Bahia, CESAB, implantando diretrizes e como é que isso chega lá na casa de Dona Maria, naquela rua, daquele interior, naquele povoado, naquele distrito. Isso é um processo de regionalização e territorialização. É fazer com que os serviços de saúde, eles descentralizem e cheguem até a ponta, até a casa, a família, para se implementar o processo saúde-doença. Intersetorialidade é a conexão dos diversos setores para se pensar no bem-saúde. Se saúde é um completo bem-estar biopsíquico, socioespiritual, eu preciso, então, para o objeto saúde, que tem determinantes e condicionantes, como moradia, meio ambiente, renda, lazer, trabalho, emprego, então eu preciso de articular os diversos setores. Educação, o setor social, do meio ambiente e da saúde. Eu vou dar um exemplo muito prático. Um agente comunitário chega na casa de Dona Maria e está lá uma criança desnutrida. E você começa a fazer as perguntas. Mas está desnutrida por quê? Porque não tem nutrientes. Não tem nutrientes por quê? Porque não comeu. Não comeu por quê? Porque não tem comida. Não tem comida por quê? Porque não comprou. Não comprou por quê? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro por quê? Porque não tem emprego. Então, o problema da casa de Dona Maria da desnutrição não necessariamente é só a falta de nutrientes. Nós chegamos aqui na falta do emprego do cidadão. Então, para resolver esse problema de Dona Maria, não basta dispensar nutrientes, uma cesta básica. Eu vou resolver o problema, 30 dias volta de novo. O problema é o emprego. Então, eu tenho que articular a saúde, a assistência social, o meio ambiente, a questão da psicologia, da escola, das associações de moradores, dos líderes comunitários. Então, isso que é intersetorialidade. É pensar a saúde como um todo. E a gente tem que ter expertise dentro das equipes de saúde, enquanto gestores também trabalhando na saúde, pública, na saúde coletiva, de pensar estratégias de planejamento, de avaliação, com que eu faça com que essa intersetorialidade funcione de uma forma mais potente possível para resolver o problema daquela casa, que não é só a desnutrição, mas são as questões psicológicas que afetam aquela família e as questões da falta do emprego que também está naquela família. Então, é um problema de saúde, mas também é um problema social. E o controle social, que é o povo
à sociedade participando dos processos decisórios em saúde. E a gente tem que lembrar das instâncias colegiadas do SUS, como as conferências de saúde, como os conselhos de saúde, que pode ter o conselho local de saúde, o conselho municipal de saúde, o conselho estadual de saúde e o conselho nacional de saúde. É uma instância colegiada que participa de forma paritária, os usuários do SUS em 50%, os profissionais de saúde 25% e os prestadores e gestores do SUS em 25%, que juntos debatem temas, discutem o perfil epidemiológico, os indicadores de morbidade, de mortalidade, que fazem um planejamento em conjunto e tomam decisões para saber quais são as prioridades dali para frente, dos próximos 4 anos, que os estados, municípios e União têm que ter para resolver os problemas do estado de saúde e os problemas do serviço de saúde, que são duas coisas aí diferentes. O controle social, que também é chamado de participação da comunidade ou participação social, está desenhado na Lei 8.142 de 1990, que garante o povo também participando dos processos decisórios em saúde. Isso se faz tanto para os conselhos de saúde como as conferências de saúde, que pode ser municipal, estadual e nacional de saúde. Então, esse é o desenho que todo sanitarista, gestor em saúde, deve entender quando a gente pensa atenção primária e saúde coletiva. Então, não é que eu tenha apenas que decorar quais são princípios e diretrizes do SUS, eu tenho que entender esses conceitos, porque ele tem que fazer parte da minha praxis enquanto um cidadão que busca, no campo da gestão, desenvolver técnicas e inovações para melhorias no campo da saúde, do estado de saúde e dos serviços de saúde. Eu trouxe aqui imagens, talvez aí ficou um pouquinho borradinha na implantação, mas dá para a gente fazer nosso entendimento. Primeiro, que ao se pensar o processo da implantação da estratégia de saúde da família, como a gente vê hoje, com a territorialização, com a descrição da clientela, com a abordagem familiar, sendo complementar à rede de atenção à saúde, a estratégia de saúde da família, que nós vamos discutir essa questão da territorialização, da humanização, da descrição de clientela. Para mim, uma das coisas mais inovadoras, professor Eduardo, na história das políticas públicas de saúde do Brasil foi a reforma sanitária brasileira, que ela começou a partir de movimentos sociais que foram às ruas para reivindicar melhores condições de vida, condições sociais, e em especial, que nos fala aqui agora, as condições de saúde. Professores, intelectuais, artistas, homens, mulheres, movimento negro, todos na rua pela luta no meio de uma ditadura militar que o Brasil passava, de pedir uma reforma do sistema de saúde brasileiro, para que pudesse atender às questões da promoção da saúde, da prevenção de doença, e não apenas cura e um modelo hospitalocêntrico como era. Então, o movimento de mulheres, por exemplo, que eu trago aí uma imagem específica, elas lutam por uma maior igualdade de mulheres, que elas ainda não tinham a igualdade como tinha hoje, do ponto de vista do acesso aos serviços de saúde de uma forma integral. Eu vou dizer por quê. Porque em 1973, o que existia para as mulheres era um programa materno-infantil, ou seja, o binômio mãe-filho, super criticado, porque a mulher nos serviços de saúde, ela era vista apenas como uma reprodutora. Existiu apenas o programa do pré-natal, porque pensava no cuidado da mulher e da criança, e do parto. E não nada muito mais do que isso. E os cuidados com a criança. Então veja que a integralidade, as necessidades das mulheres não eram discutidas. E na rua, estas mulheres, feministas, outras não, já levantavam a bandeira da igualdade de gênero. E Juan Scott, que é uma das pessoas que estudam bastante a questão do gênero,
diz que o conceito de gênero é uma construção social, onde um conjunto de símbolos, estereótipos, características, comportamentos, atitudes define o que é o ser homem e ser mulher na sociedade. Portanto, se gênero é uma condição construída socialmente, ela também é passível de mudança. Então, as mulheres lutavam para que elas fossem vistas de uma forma mais ampla. É tanto que, a partir desse movimento das mulheres nas ruas, em 1984, 10 anos depois do PMI, lançou-se o PAISME, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Aí o PAISME, além de ter o pré-natal e o parto, já implementou a questão do planejamento familiar, já se discutia sobre o aborto, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, porque já tinha AIDS aí surgindo no Brasil em 82, início da década de 80, e outras doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Então veja que o olhar para a mulher já passa a ser outro. Deixou de ser o binômio mãe e filho, o programa materno-infantil deixou de existir e passa a existir apenas o programa de atenção integral à mulher e, separadamente, o programa de atenção integral às crianças. Então, a mulher já passou a ter uma outra concepção mais integral dentro do sistema. Para você ver a importância desta inovação dos movimentos de ruas para mudar a questão sanitária brasileira. Em 2000 e no início da década de 2000, já implementou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ou seja, já é um avanço do PAISME de 84, onde essa mulher, além do que o país me trazia, do pré-natal, do planejamento, do parto, do aborto, das infecções sexualmente transmissíveis, já pensava a mulher nas questões da identidade de gênero, da violência de gênero, já pensava nas mulheres com seus diferentes tipos, porque eu tenho que pensar um serviço de saúde que abrace todo tipo de mulher. A mulher negra, a mulher presidiária, a mulher lésbica, a mulher com deficiência, a mulher indígena, a mulher trabalhadora, a mulher do campo, da agricultura. Então, tem diferentes tipos de mulheres e que eu preciso dar conta de, enquanto profissional de saúde, entender as especificidades de cada uma delas e montar programas e estratégias para atendê-las. Então, veja como a história das políticas de saúde faz com que a gente abra a nossa mente, enquanto gestores e profissionais, para as oportunidades que o mercado nos dá de entender de uma forma muito mais ampla. Nesse mesmo movimento da reforma sanitária, o movimento negro. Eu estou trazendo isso porque, enquanto gestores, serve para nos sensibilizar para tomadas de decisão e construir programas com uma mente muito mais aberta, com um olhar muito mais diferenciado para as políticas públicas de saúde. O movimento negro também reivindicava olhar o negro de uma forma integral. Veja bem, vários... aqui na cidade de Salvador, que é a cidade mais negra brasileira, 84%, a cidade mais negra fora da África, demorou mais de 200 anos para Salvador implementar o programa das doenças falciformes. Isso é um absurdo. Uma população negra tem a sua prevalência, muitas com a doença falciforme, e não tinha um programa que desse conta de atender às necessidades das pessoas que convivem com anemia falciforme, com outras doenças falciformes. Mais de 200 anos, Salvador veio implantar um programa, acredito que em 2008, que foi até objeto do meu mestrado, a avaliação desse programa. Isso demonstra um racismo institucional existente que não deve ser negado. De entender que, porque é uma doença que atinge a sua prevalência negra, não teria importância nas políticas públicas de saúde. Então, isso é um absurdo que tem que ser desconstruído. Então, nesse momento, o movimento negro fez, sim, uma discussão para se pensar a saúde da população negra entendida nos programas de saúde pública. E aí eu volto um pouquinho a discutir a pop art, o movimento artístico. Tinha como uma das cabeças desse movimento André Warhol, que ele desenhava a partir de suas... Eu vou mostrar aqui algumas colagens, a partir de cores vivas, uma crítica ao capitalismo selvagem.
a endeusação de celebridades, e ele fazia isso em repetições para demonstrar a indústria capitalista como reproduzia conceitos, modismos que fossem reproduzidos pela sociedade. Aqui eu trago embalagens de sopas Campbell na Inglaterra, que é a mesma pop art que desenha o rótulo da Coca-Cola, daquela caixinha de maisena, de vários produtos que a gente consome aí até hoje. Então ele fazia com cores fortes para destacar bem as propagandas da época, colagens, eram repetições, esse desenho aí das várias línguas. Isso, na verdade, é uma crítica ao capitalismo, de mostrar o modismo, a reprodução em série, o consumo da sociedade. De que forma isso refletiu ao Brasil para o que nós temos hoje de atenção primária? É uma crítica ao sistema capitalista e, portanto, uma crítica ao que hoje ao que na época a reforma sanitária brasileira se entendia de desejar um sistema público de saúde mais humano, mais orientado, mais horizontal, mais social, que os serviços de saúde não fossem desenhados pelo modelo médico-assistencial privatista, como o sistema capitalista impunha para essa questão da mercantilização da medicina, da saúde. Então, o movimento artístico, de uma certa forma, ele consegue fazer uma crítica para que a sociedade, nos movimentos sociais de mulheres, negros, índios, possa pensar uma saúde melhor. Nesse mesmo universo do que a gente tem dos movimentos artísticos da pop art, surgiu o movimento da Tropicália, liderados por Caetano, Gil, Bethânia, que iam aos festivais de cultura e eles começavam a fazer críticas ao que estava acontecendo no Brasil, em termos das desigualdades sociais, da violência, da falta do acesso aos serviços de saúde. Então, de que forma o movimento da Tropicália contribuiu para a reforma sanitária brasileira? Dando visibilidade nos festivais, na mídia, nas rádios, nas capas de jornais, para dizer, nós precisamos fazer um país melhor. Nessa época, Caetano Veloso cantava É Proibido Proibir, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. A juventude bebendo Coca-Cola, dançando nas baladas, a brilhantina, sexo, drogas, rock and roll, até que chega em 82 no Brasil a AIDS, que é uma doença que não tem cura. E que dizer para a juventude, vamos ter que pensar em estratégias para que vocês não contraiam o HIV. A AIDS, para mim, foi um determinante no Brasil, professor Eduardo, de mudança de reorientação do modelo assistencial, porque você pensava um modelo biomédico centrado no médico, na cura, no hospital, na doença. Os militares, à época, eles tinham uma irracionalidade técnica e administrativa de achar que, para ter saúde, bastava construir hospitais. Então, imagine só a lógica, convivendo com a AIDS. Quanto mais hospitais e leitos você abrir, mais eles serão ocupados, porque a AIDS não tem, né, a época não, sem a cura ainda definida. Se você não trabalhar a prevenção e a promoção, não adianta construir hospitais, porque quanto mais leitos abrir, quanto mais hospitais, mais doente vai aparecer. Até que pensou-se formas estratégicas de imaginar uns serviços de saúde que não fossem no modelo hospitalocêntrico, porque a AIDS já não comportava mais um modelo hospitalocêntrico. Aí essa irracionalidade técnica administrativa dos militares que desenhavam o sistema de saúde brasileiro percebeu que não era a melhor forma para isso. Mas isso também só ganhou visibilidade quando artistas famosos, eu trago até cortes de jornais da época, morreu Lauro Corona de AIDS, Cazuza morreu de AIDS, que eram artistas, cantores famosos, artistas da Rede Globo, depois eu, Renato Russo, no Brasil, do Legião Urbana, Fred Mercury, da banda Queen. Então, tudo isso levantou a discussão para se pensar a AIDS, porque era uma doença que matava. Então, e não adianta você construir hospitais, porque é uma doença que não tem cura. Então, eles imaginavam o hospital para um espaço de cura, mas a AIDS não tem cura, então não adianta hospital para a AIDS. Aí você vai ter que trabalhar com a prevenção, com a sensibilização,
com o uso dos preservativos, da camisinha masculina, da feminina, e por aí vai. Então, a AIDS trouxe um novo pensamento. Tá meio borradinho aí, mas eu vou ler para vocês. Um novo pensamento junto com a reforma sanitária de se pensar um modelo mais avançado de saúde brasileira. Então, você tem aqui do lado o modelo médico-assistencial privatista, nessa cor azul mais clara, e o modelo que a gente vive hoje, que está aqui toda a estratégia de saúde da família, por sua territorialização, por sua humanização, que é o modelo que a gente vive hoje da vigilância em saúde. E qual é a diferença entre esses dois modelos? Um é baseado na doença, o outro é baseado na saúde. Um era movido pela medicina curativa. Hoje nós temos um modelo baseado na promoção da saúde. Antes era o saber e poder do médico. Hoje é o saber e poder da equipe multiprofissional e da comunidade. Antes era um modelo não humanizado, não tinha um acolhimento, uma triagem, uma sensibilidade no trato com o outro. Hoje é um modelo mais humanizado. Tem uma política do Humaniza SUS, inclusive, sendo implementada no Brasil. Antes era um indivíduo como objeto da ação, hoje é um indivíduo como sujeito integrado à família e à comunidade. Antes você tinha uma comunidade afastada do processo de decisão do serviço. Hoje você tem o controle social, o povo participando, decidindo, analisando, avaliando e planejando junto também com os gestores das unidades, a equipe multi. Antes era um sistema hospitalocêntrico, o centro eram os hospitais. Aí, como eu falei o exemplo anterior, a AIDS veio dizer, epa, tem agora uma doença que não necessariamente vai ser curada em um hospital, ela não tem cura, então a gente tem que ter um sistema hierarquizado. O hospital é importante? Quanto o sistema dentro da rede de atenção à saúde de alta complexidade, mas a gente precisa da atenção básica, atenção primária e da média complexidade. Antes era uma demanda espontânea, hoje é uma demanda organizada, porque a própria estratégia de saúde da família, com a descrição da clientela e com o processo de territorialização, que a gente vai entender daqui a pouco, organiza essa oferta e melhora a capacidade resolutiva da rede de atenção à saúde. Antes, uma baixa capacidade de resolver problemas, hoje a gente otimiza essa capacidade de resolver problemas. Mas tudo isso é possível porque, dentro do escopo do que nós estamos aqui discutindo, a gente tem que pensar, enquanto gestores e profissionais de saúde, todas as competências por ciclo vital. E aí diz respeito à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. Então, na saúde da criança, para a atenção primária, que é o foco da nossa apresentação e conferência aqui, a gente pode destacar o que diz respeito a pensar a avaliação do crescimento e desenvolvimento dessa criança, os aspectos psicomotores, de avanço dessa criança, mas também da atenção integral às doenças prevalentes da infância, as verminoses, parasitoses, a infecção respiratória aguda, a desnutrição, por exemplo. Então, são programas que desenham a integralidade da saúde da criança. Então, veja que o ACD, que é a avaliação do crescimento e desenvolvimento, ele está no aspecto muito mais social, psicossocial, motor da criança, e a atenção integral às doenças prevalentes da infância no cuidado mais biológico ou fisiopatológico para entender esse grupo desse ciclo vital. Já a questão do adolescente, além de pegar aspectos da ACD, da avaliação do crescimento e desenvolvimento, e do próprio IDP, da atenção integral às doenças prevalentes da infância, na adolescência a gente já discute na atenção primária, na nossa base territorial, a questão da responsabilidade paterna, da gravidez na adolescência, do próprio planejamento familiar para adolescentes, das infecções sexualmente transmissíveis, já que estão iniciando a sua vida sexual, e a discussão das drogas lícitas e ilícitas e da violência, e já discutindo também, iniciando as discussões de gênero para os adolescentes. E quando eu falo, gente, discussão de gênero, não é da questão em si, da orientação sexual, mas de gênero para que o adolescente entenda quem é ele na sociedade, do ser homem,
do ser mulher, das suas orientações sexuais, da sua diversidade, das suas descobertas, né? É pensar uma sociedade mais justa. Quando a gente tem a sensibilidade de gênero, a gente se desperta para uma sociedade mais justa. E não essa questão que alguns grupos mais radicais brasileiros que detonam quando a gente fala de ideologia de gênero, isso não é uma discussão que presta. Gênero tem que ser discutido sim, porque são papéis de homens e mulheres na sociedade que podem ser desconstruídos com menos discriminação, com menos ou zero preconceito, do ponto de vista como a gente entende o indivíduo na sociedade. Então, essas discussões precisam estar na atenção primária, nas oficinas que a gente tem que fazer com esses adolescentes, com esses jovens, com esses meninos, com essas meninas. Já a saúde da mulher também de um ponto de vista integral, não só daqueles programas voltados para a reprodução, planejamento familiar, pré-natal, parto, mas o puerpério, a própria menopausa, a questão da violência contra a mulher, a questão do aborto, a questão das identidades de gênero, da questão de gênero que norteia a mulher, que ainda hoje a gente tem que debater, apesar dos avanços, essas discussões para dar mais significado e sentido da participação das mulheres também nos espaços de decisão. Então, é olhar essa mulher na atenção primária, no território que ela vive, como um todo. Não aquela mulher dona de casa, mas a mulher também trabalhadora, a mulher solteira, a mulher divorciada, a mulher viúva, a mulher do campo, a mulher da indústria, a mulher gestora, a mulher líder, a mulher política. Então, veja que no Brasil a gente ainda tem que estabelecer cotas nos partidos políticos para a participação das mulheres, para que tenha um mínimo de equidade possível nessa relação homem-mulher no Congresso, nas câmaras legislativas de vereadores, por exemplo, e o impacto disso para a saúde. Na saúde do homem, que durante décadas os homens não eram vistos no serviço de saúde, não tinha uma política, um programa de saúde voltado para a saúde dos homens. Hoje a gente já consegue ter uma política nacional para olhar esse indivíduo com todas as características que os homens têm, inclusive da organização dos serviços, de levar esse homem para um aspecto também da prevenção e da promoção da saúde, já que os homens procuram muito mais os serviços já quando estão adoecidos. Olhar programas também dentro dessa integralidade da rede de atenção à saúde para com os homens, porque tem especificidades que são masculinas, claro, como o câncer de próstata, a hiperplasia prostática benigna, a fimose, a ejaculação precoce, o próprio planejamento familiar para o homem que tem que ter, a sensibilidade da responsabilidade paterna, de trazer esse homem também responsável pelo cuidado da criança e não só a mulher. Por isso a importância de trazer os homens para o pré-natal, para que eles se sintam também responsáveis pelo cuidado daquela criança, da amamenta, de participar do processo de amamentação, da alimentação, do banho, do curativo do corpo umbilical, da educação dessa criança. E dos idosos, basicamente, dos programas das doenças crônico-degenerativas, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, mas tratar outras questões dos idosos, as demências, Alzheimer, e a questão social do idoso, da sexualidade do idoso, do gênero do idoso, a questão da violência contra o idoso. Isso tudo é campo fértil, complexo, rico da atenção primária em saúde, que são desenvolvidos aí nas unidades básicas de saúde. Quando eu falo unidades básicas de saúde, me refiro também às unidades de saúde da família, próprios postos de saúde, centros de saúde, porque no Brasil hoje a gente vive aí um processo de transição entre modelos assistenciais. Ainda tem postos e centros de saúde que calmamente estão se transformando em unidades básicas de saúde, como a gente consegue hoje. Agora, como é, professor, que eu consigo colocar aquele modelo que a gente viu lá atrás da vigilância em saúde em operação, em funcionalidade nesse Brasil? Através de uma estratégia que a gente chama aqui de estratégia saúde da família, que para mim é o desenho mais inovador no campo da saúde pública até os dias atuais.
Porque a saúde da família, enquanto estratégia, inicialmente ela surgiu como um programa de saúde da família. Mas um programa para o Ministério da Saúde, às vezes ele tem início, meio e fim. Então, viu que a saúde da família não poderia ser um programa que tivesse fim. Ela tem que ser uma estratégia, porque ela vai estruturar a rede de atenção primária para se desenhar o modelo da vigilância em saúde. Então, ela tem um propósito da reorientação dos modelos assistenciais vigentes. Eu vou sair de um modelo biomédico, que é um modelo médico-assistencial privatista, para um modelo da vigilância em saúde, onde aqui sim eu vou ancorar o processo saúde e doença, porque eu tenho que desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doença e da cura e da reabilitação. Entendendo a promoção da saúde como dar autonomia ao sujeito de entender sobre o seu próprio corpo para que ele tome decisões e conheça o seu corpo tanto quanto o profissional de saúde conhece. Isso é promoção da saúde. No momento que eu faço uma oficina com crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos, eu estou dando a ele a oportunidade de saber saúde o tanto quanto eu sei. Isso é promover saúde. Palestras, cursos, treinamentos, no momento em que eu oriento a estratégias como o uso correto de preservativos, lavagem das mãos, os imunobiológicos, isso é prevenção de doença. Então, eu tenho que trazer isso fortalecido no campo da atenção primária. A estratégia, a partir da reorganização da atenção básica, da atenção primária. Então, reorganizo ela, fazendo territórios delimitados, populações adscritas a uma abordagem familiar em conformidade com os princípios do SUS. Então, eu tenho que ter uma atenção primária também universal, integral, equânime, igual e humanizada. Veja que quando a gente estuda os princípios do SUS, não é uma coisa só, é para concurso público, não, é para a vida, é para a nossa praxis profissional, é para a organização dos serviços, para a gente pensar modelos de serviços de saúde implementados aqui nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso país. Qual é o impacto da estratégia da saúde da família, então? Sobre a saúde da população, eu lembro que logo que a estratégia de saúde da família foi lançada no Brasil, junto com a estratégia dos agentes comunitários de saúde, antigamente a gente chamava de PSF-PACS, Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, nós conseguimos reduzir no Brasil os índices de mortalidade materna e mortalidade infantil. Por que mortalidade materna? Porque mais mulheres começaram a ter acesso a um pré-natal de qualidade. O uso aí de sulfato ferroso, um acompanhamento de no mínimo 6 consultas durante o seu ciclo gravídico, a 2 consultas pelo menos no puerpério, na visita domiciliar. Então, a gente conseguia equilibrar com orientações de alimentação, atividade física, higiene, consultas, exames, vitaminas, a questão da saúde da mulher. Então, a redução da mortalidade materna caiu. O planejamento familiar também ajudou muito a reduzir o número de abortamento, que gerava muito a questão da morte materna, porque muitas mulheres faziam práticas em casa de abortamento e, às vezes, elas iam a óbito. A gente precisa pensar a questão do aborto também para reduzir a mortalidade materna. E o impacto da saúde da população como um todo, por exemplo, crianças, onde você teve a redução de mortalidade infantil por desnutrição, por desidratação. Então, a lógica de se construir uma estratégia não é só reorientar conceitualmente, intelectualmente um modelo assistencial, mas é você garantir práticas que visem aí a saúde integral da população. Reorientar a atenção básica para ter um impacto na atenção da média e alta complexidade. Como assim, professor? Quanto mais a gente trabalhar o controle de hipertensos e diabéticos nas comunidades, menos eles vão chegar às unidades hospitalares com AVC e infarto agudo do miocárdio. Se eu tenho um programa de hipertensão, de diabetes, consigo controlar minha comunidade com os níveis glicêmicos e os níveis pressóricos, menor é a probabilidade dele chegar a ter um acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio. Então, uma atenção primária fortalecida, eu consigo ter um impacto gigante na alta complexidade, diminuindo as filas dos hospitais
e ocupações desnecessárias de leitos de UTI, inclusive trazendo a sustentabilidade desses ambientes, porque eu vou ter menos gasto com a saúde, porque o custo que eu tenho de controlar uma hipertensão ou diabetes é infinitamente menor do que o custo que eu tenho de ocupar um paciente com AVC e infarto agudo do miocárdio AM num leito de unidade de terapia intensiva, onde às vezes vai precisar da ventilação mecânica, da traqueostomia, de gastro e tudo que a gente conhece lá da alta densidade tecnológica. Este é o impacto da estratégia. E aí chega conceito, 6 características da estratégia saúde da família, que a gente também tem que entender, não só apenas como conceito, mas como prática de um avanço de uma sociedade muito mais avançada. O conceito de territorialização, que diz respeito que as equipes multiprofissionais, elas têm que atuar em territórios definidos e delimitados, que a gente chama de áreas de abrangência. E cada área de abrangência dessa, ela é desenvolvida a partir de microáreas. Cada microárea eu vou ter um agente comunitário de saúde que vai entender a dinâmica daquela família, o contexto social daquela família, os conflitos que ocorrem naquela microárea e que isso seja um objeto de conhecimento da equipe multi, para que eu faça um planejamento assertivo e direcionado para melhorar ali as questões de saúde daquela microárea. Então, dominar o território, ter um território delimitado, eu vou conseguir controlar vários indicadores de morbidade daquele território. Eu tenho que, nesse território que eu cuido, com a equipe multiprofissional, geralmente composta por médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliar de saúde bucal, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. E além do E-Multi, que é um novo programa da equipe multiprofissional, que eu tenho que zerar o número de tuberculose daquele território, zero no indicador de hanseníase, zerar os indicadores de infecção sexualmente transmissível, reduzir violência o máximo possível, a questão da drogadição na sensibilização com jovens, nas palestras, oficinas que eu faço nas unidades de saúde, nas escolas, nas creches, nas igrejas, nas associações, nos terreiros de candomblé, de umbanda. Eu preciso dominar o meu território, eu preciso conhecer a área que eu vou estar ali atuando. Eu preciso cuidar daquelas 4.500 famílias que estão sobre a minha responsabilidade, a responsabilidade da equipe. Isso é território. É eu desenhar um mapa estático para saber onde tem os lagos, lagoas, casas, comércios, as associações de moradores, líderes comunitários, esgoto a céu aberto, área verde. Eu tenho que entender. Isso é o mapa estático. E o mapa dinâmico, que eu tenho sempre que voltar a ele e saber quem são os hipertensos, os diabéticos, as gestantes daquela comunidade, para que eu possa mobilizar o meu território do ponto de vista de gerar uma melhor qualidade de vida, definitivamente uma saúde àquele território. E eu faço esse processo de territorialização com a descrição de clientela, que é o cadastro da família. Então, o agente comunitário tem a função de cadastrar a família para que isso sirva de base para a intervenção da equipe multiprofissional em saúde. Então, a descrição de clientela é importante, porque eu vou identificar ali as crianças, os adolescentes, as mulheres, os homens, os idosos, quem mora sozinho, quem não mora, quais são as necessidades de cada um, quais são os conflitos, as questões sociais daquela família. Tem questões de droga, do álcool, do uso do álcool, das drogas ilícitas, da violência doméstica contra as mulheres, idosos, crianças. Então, tudo isso vai ser objeto para o meu planejamento de como eu vou intervir naquela comunidade. Porque a abordagem agora passa a ser a família, não é mais o indivíduo. Agora é o prontuário familiar. Claro que as pessoas têm as suas identidades, Maria, José, João, ali naquela família. Mas existe uma saúde que é da família, existe uma saúde individual, mas existe uma abordagem que tem que ser coletiva, entre as famílias ou dentro daquela família. É um trabalho multiprofissional.
porque existem questões da saúde bucal que o enfermeiro não dá conta, existem as consultas de enfermagem, as consultas médicas, a intervenção da psicologia, da fisioterapia, da educação física, da farmácia, todos vão trabalhar para manter aquele território saudável. Hipertensos controlados, diabetes controlada, zero AVC, zero infarto agudo do miocárdio, a gente consegue manter um território saudável. Quando a gente pensa na perspectiva da territorialização, e a territorialização com abordagem familiar, eu posso pensar no processo de humanização. Então, a estratégia de saúde da família, hoje, como se delineia a atenção primária, ela tem um caráter substitutivo. Porque qual é a função da estratégia de saúde da família? Tirar o modelo biomédico para o modelo da vigilância em saúde. Então, é uma estratégia, é uma forma da gente reverter esse modelo assistencial. E é um caráter complementar, porque ela faz parte de uma rede de atenção à saúde. Eu não quero aqui discutir as especificidades de cada profissional de saúde, mas é só para a gente entender que é importante ter uma equipe mínima multiprofissional. Professor, por que não tem, então, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, fonoaudiólogos dentro da equipe mínima? Até então, se pensa que ficaria um custo muito mais alto manter uma equipe big profissional com uma equipe mínima. Por isso que o Ministério da Saúde, no planejamento que se desenhou a estratégia, pensou numa equipe que tivesse pelo menos aí um médico, um enfermeiro, um dentista, um auxiliar de saúde bucal, um agente comunitário de saúde. Para demonstrar a importância das outras profissões da área da saúde, se desenhou hoje o que a gente tem do E-Multi, que antes era o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que a um grupo de equipes de saúde da família, você tem um núcleo de uma equipe multiprofissional de psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, fonoaudiólogos, que desse conta de atender as demandas que esses profissionais encaminhavam. Então, assim, hoje está organizado o nosso sistema. É recomendado, mas não é obrigatório, que o profissional trabalhe, resida no próprio município, para conhecer a realidade local, assim como também a lei exigia que o agente morasse na microárea, mas isso já está um pouco mais flexível nesse sentido da residência dos profissionais do agente comunitário de saúde. Mas a ideia era que eles conhecessem o território, vivessem a questão da cidade, dos hábitos, dos costumes, do que é cultural na cidade, para se fazer planejamentos estratégicos muito mais assertivos. Vamos pensar aqui, enquanto gestores, olhando para uma equipe de saúde da família. Todos têm que saber as características da família, todos têm que saber identificar os problemas de saúde, todos têm que participar do planejamento estratégico situacional, que para mim isso é uma das mais inovações que se tem no campo do trabalho em saúde. E quando a gente fala de planejamento estratégico situacional, é um plano onde você vai levantar um conjunto de problemas daquela comunidade, problemas de saúde e problemas dos serviços de saúde. A gente costuma até desenhar uma árvore no chão, que a gente chama assim a árvore de problemas, onde o tronco é o problema principal, as raízes são as causas que levam àquele problema e os frutos são as consequências se a gente não tratar aquele problema, como consequência, adoecimento, sequelas e até morte. A partir dessa árvore de problemas, a gente passa para uma outra etapa do planejamento estratégico situacional, onde gestores, profissionais de saúde e a própria comunidade também participam. Nessa segunda etapa do planejamento estratégico situacional, a gente vai desenhar quais são o objetivo geral e os objetivos específicos. E cada objetivo específico que eu tenho para resolver aquele problema da comunidade, eu vou para uma terceira etapa do meu PES, que é o planejamento estratégico situacional, onde eu vou desenhar um plano operativo de trabalho da equipe multi naquele território, naquela comunidade, onde eu vou estabelecer no meu planejamento quais são as ações, dentro dessas ações, quais as atividades, quem são os responsáveis, os prazos e os indicadores que eu considero que eu vou atingir aquele resultado. E eu vou
mensalmente acompanhando a evolução desses indicadores para garantir o meu território, um território saudável. Então, esse planejamento estratégico situacional, que eu gosto muito, por exemplo, ele tem que ser desenhado por profissionais, mas também com a participação da comunidade, principalmente no levantamento dos problemas, porque ninguém conhece mais os problemas do que a própria comunidade que vivencia eles. Prestar uma assistência integral, isso é função de toda a equipe da saúde da família, e resolver os problemas de saúde, claro, cada um dentro das suas competências, enquanto médico, enfermeiro, dentistas, técnicos de enfermagem e outros profissionais do campo da saúde. Realizar educação em saúde, não é só a função de enfermeiro, dar palestra nas oficinas, médico, dentista, enfermeiro, técnico auxiliar, físio, nutrição, farmácia, psicologia, fono, todos devem participar do processo de promoção da saúde, cada um desenvolvendo os temas conforme a sua área, a sua especificidade, ou ora, temas que são comuns, discutir a questão de drogas, da violência, do aborto, do gênero, das infecções sexualmente transmissíveis para aquelas comunidades, para crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos, sim, respeitando a faixa etária, o ciclo e qualquer que pode ser discutido em cada universo desse daí. A visita domiciliar também é uma atribuição de todos, é um médico, é um enfermeiro, é o dentista, é o técnico, a gente todos visitando o domicílio, para entender a lógica da dinâmica familiar, para se fazer uma avaliação em locos, para dar orientações, para se fazer prevenção, para ensinar uma escovação dos dentes, lavagem da mão, cuidado dos alimentos, ver as questões da higiene, da insalubridade daquela casa, as questões do meio ambiente, saúde não é a intersetorialidade, então eu tenho que visitar uma casa, não quero lá só verificar a pressão, ver a escova, o que come o paciente, o que tem de alimentação, quais são as condições de esgotamento sanitário, quantos moram na casa, se estudam, se trabalham, se tem emprego, renda, tudo isso é importante para o campo da saúde, do entendimento ali da atenção primária. Realizar ações da gestão em saúde. Então, eu tenho que participar da avaliação, do planejamento, do monitoramento e da supervisão. Então, o curso, por exemplo, de pós-graduação vai ensinar essas 4 dimensões de forma profunda, de forma complexa, para onde eu queira administrar, seja atenção primária, seja uma secretaria de saúde estadual, ministério, diretorias, departamentos, SAMU, UPAs, unidades hospitalares, gestão de leitos, gestão de hospitais, clínicas, policlínicas. São as bases da gestão em saúde. Aqui eu não vou aprofundar sobre atribuições de cada profissional, mas chamando a atenção aí para a questão da integralidade que deve ser aperfeiçoada a consulta médica nos prontuários eletrônicos, dos usos de aplicativos que devem fortalecer o campo da inovação em saúde com tecnologia e de trazer esse médico para próximo da comunidade, das visitas, das palestras, das atividades com aqueles grupos populacionais. A função da medicina ela tem uma função diagnóstica dos problemas de saúde, mas também de resolução, porque muitos problemas são resolvidos e curados. A cura não é só para o hospital. A cura também é na atenção básica. Hanseníase você cura na atenção básica, tuberculose na atenção básica, você controla a hipertensão na atenção básica, diabetes mellitus também, você cura várias infecções sexualmente transmissíveis na atenção básica. Então, a gente está lá para fazer diagnósticos e dar devidos encaminhamentos quando necessário. O respeito à consulta da enfermagem, que é super importante, o tanto quanto a consulta médica, com as suas evoluções de enfermagem, os registros de enfermagem, a atenção à consulta à criança, ao adolescente, à mulher, ao adulto, ao idoso, à pessoa com o transtorno, deficiência mental, entendendo que enfermeiros na atenção primária têm uma autonomia gigante através dos protocolos do Ministério da Saúde na prescrição de medicamentos e exames complementares, mas também na educação permanente, porque são supervisores diretos dos agentes comunitários de saúde, dos técnicos e da coordenação dos setores daquela unidade.
os técnicos de enfermagem que participam tanto do acolhimento, da triagem, como da gestão, como também da educação permanente nos cuidados básicos que já são inerentes ao trabalho do técnico de enfermagem, também da visita domiciliar. E, para mim, um dos mais importantes, que é o elo de articulação entre a comunidade e o serviço, que é o agente, que participa do cadastramento das famílias, da visita diária, de quem leva as informações através dos seus diversos instrumentos para instrumentalizar a equipe de saúde de conhecimentos e saberes da comunidade que possa fazer um planejamento mais específico para resolver problemas daquela população. Participam também da educação em saúde, no sentido de levar informações básicas para a comunidade na visita. Então, o agente comunitário de saúde, para mim, é um grande elo entre o serviço e a equipe. Eles que são fazedores de trazer necessidades da comunidade para serem apresentadas, por exemplo, no planejamento estratégico situacional junto com a comunidade. Então, ter os agentes comunitários próximos, a gente consegue, com certeza, prosperar do ponto de vista da qualidade do trabalho da equipe multiprofissional na atenção primária. E o EMULT, que não deixa de ser importante, que era chamado antes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com fisioterapeutas, com fonoaudiólogos, educadores físicos, nutricionistas e outros profissionais da área da saúde, que desenham outros campos de atuação que enfermeiros, médicos e dentistas já não dão conta. Mas como eles não podem ser inseridos como equipe mínima, devido à sustentabilidade e à questão econômica que garante o funcionamento daquela equipe, então eles ficam numa retaguarda como referência da equipe multiprofissional da atenção primária para com esses outros profissionais da equipe multi. Era o NASF que, em 2023, o Ministério da Saúde institui, então, a portaria para o olhar dessas outras categorias profissionais. E o que eu chamo a atenção, diante de todo esse contexto da atenção primária, da saúde coletiva? A competência em tríade, do que eu chamo. Que não adianta o profissional ter uma técnica científica, o seu saber próprio, mas a ética já fica comprometida. Também não adianta você ser ético, mas ter uma competência técnica científica não condizente com a necessidade daquela comunidade. Então, quando eu chamo de tríade, a gente tem que articular o saber, que é a técnica, a ciência, com a ética, que é o comportamento. E a etiqueta profissional, que é a forma como você se comporta, como você se veste, como você fala, como você aborda. Então, não adianta eu ser um profissional rico de conhecimento científico, mas eu sou um estúpido no comportamento. Não adianta também eu ser um profissional educado, acolhedor humano, mas a minha técnica ela é falha, eu não tenho o conhecimento necessário para resolver o problema daquela pessoa, daquela família, daquela comunidade. Então, a gente tem que equilibrar essas três doses para que a gente seja profissionais de alta performance ou profissionais em que a saúde 5.0, 6.0, 7.0 que se discute hoje, tanto necessita ser um profissional técnico, ser um profissional ético e ter uma etiqueta profissional. Aí, se eu for falar de etiqueta profissional, tem uma aula inteira aqui de etiqueta profissional, que não só diz respeito ao modismo ou à forma como se veste, mas à gesticulação, ao seu olhar, à sua forma de falar, o seu tom de voz, o momento que você tem que observar, o momento que você tem que falar mais, isso que é a competência em tríade, a articulação desses três universos, que gestores vão ter que ter isso aqui como transversais durante toda a sua formação em pós-graduação, a técnica, a ética e a etiqueta profissional. Os meus 15 anos de graduação do curso que eu coordenava foi uma grande escola para mim, em termos de etiqueta profissional, ou de equilíbrio até emocional, porque
Eram tantos alunos que chegavam para a gente, às vezes revoltado com o professor, com a nota baixa, com o estágio que não saiu, o campo de prática que foi cancelado, e ele chegava nervoso, querendo ali quebrar tudo na coordenação, e eu baixava cada vez mais o meu tom de voz, e ele falava mais alto, baixava meu tom de voz, ele ia percebendo, ele ia baixando o dele, e no final eu oferecia: você aceita um copo com água? Dei só 2 minutos para eu digitar um e-mail, não tinha e-mail para passar, mas eu dava aquele tempo até ele beber a água e resfriar. Depois que eu sentia que estava calma, pode me passar a sua necessidade agora? Ali eu já tinha estabelecido uma empatia, uma relação com o outro. E a gestão é isso o tempo todo. A gestão hospitalar, quem vive aquela loucura de vários profissionais, pacientes, familiares de paciente, tem o controle emocional, a estabilidade emocional. Eu que passei por várias coisas na minha vida nesses últimos anos, se eu não tivesse o controle emocional, estava meio perdido na sociedade. Você tem que ter o controle, o pé no chão, a racionalidade, saber a hora de avançar, a hora de recuar, a hora de falar, a hora de agir. É isso. É uma aprendizagem constante. Isso é o que eu chamo de competência em tríade. E a formação por competência, que o mercado tem que nos exigir. E essa formação começa desde dos currículos, das matrizes curriculares de graduação, que pensam as metodologias ativas, uma formação mais humana, uma formação mais integral, pensando na sustentabilidade, nas questões mais socioambientais, na criticidade, na formação do cidadão e do cidadão. É a formação por competência que vai trazer esse preparo para transformar cenários que hoje a gente vive aí na saúde pública brasileira, na saúde coletiva, no campo da atenção primária, no campo da gestão em saúde. E os currículos das universidades já têm trazido muito isso, tanto das escolas técnicas quanto das as graduações, faculdades, centros universitários e universidades que têm trabalhado muito métodos ativos para despertar esses novos profissionais para viver outras realidades, resolver problemas, mas de uma forma muito mais segura, muito mais articulada com a questão social, com as questões, inclusive, da responsabilidade socioambiental e de sustentabilidade. Quando a gente pensa no processo de gestão, que é o que essa pós-graduação com certeza vai sinalizar nos seus diferentes módulos, nós vamos sair espertos no que diz respeito na função de planejar para termos resultados eficazes, eficientes e efetivos. Para que a gente possa avaliar com critério resultados, processos, para a gente possa ter impacto na sociedade, na organização que nós estamos inseridos, com monitoramento, com supervisão, que são outras características de gestores que têm que ser aprendidas com instrumentos, com tecnologias, com inovações. Eu tenho certeza que uma gestão de pós-graduação da OGA está preparada com o seu cast de professores altamente especializados para desenvolver isso, e a liderança do professor Eduardo, que eu tenho certeza que tem pensado o projeto pedagógico nessa perspectiva mais densa e profunda de uma gestão aí diferenciada. É o que a gente quer com a saúde 5.0, que já fala em 6.0, 7.0, com inovação, com tecnologias, os aplicativos, redes sociais, os prontuários eletrônicos, os mapas dinâmicos que a gente pode usar de tecnologias para ajudar o nosso processo de trabalho nas diversas organizações e territórios que nós estamos inseridos. Eu trouxe até um conceito aqui do mercado mais corporativo, mercado 5.0, do Celevo, onde você tem que ter aí o espírito de liderança, a boa comunicação interpessoal, inteligência emocional, uma visão estratégica para inovar, conhecimento técnico e prático. Isso é o Celevo, é o desenvolvimento intelectual dos gestores. A saúde 5.0, o mercado 5.0 pede profissionais muito mais ativos, criativos, inovadores, que sabem escutar, que têm a humildade, o pé no chão, a humanização, que fala na hora certa, que tem a ética, que tem a técnica e a etiqueta profissional. Mas como entender o financiamento para a gente já
encerrar esses minutinhos que a gente tem aqui de apresentação ainda. O financiamento, para entender o SUS, ele é muito simples. Primeiro, ele é tripartite. Você tem recursos em todos os projetos e programas públicos da União, dos estados e dos municípios. A União investindo com 10% do seu orçamento, que são as receitas correntes brutas, que é o recurso que vem para financiar a saúde, vem de impostos, de outras arrecadações do setor público, 12% dos estados e 15% dos municípios é o que está aí em suas dotações orçamentárias nos seus centros de custos. Então, se você quiser implantar, por exemplo, no município, uma unidade básica de saúde da família, tem recursos do próprio município, tem recursos do Estado, tem recursos do Ministério da Saúde. E tudo que é arrecadado, existe uma lei de responsabilidade onde diz qual é o mínimo que cada município, Estado e União tem para o financiamento do setor público em saúde. E como eu já falei, esse financiamento ele vem de impostos, de taxas e contribuições pagas pela própria população. Então, assim, o SUS é público, mas não posso dizer que eu posso dizer que ele é mantido com dinheiro de impostos, portanto, é a consequência dos trabalhadores e das trabalhadoras das empresas que compõem esse país. Então, a gente paga impostos para que a gente tenha acesso aos serviços de saúde quando nós precisarmos. Esta é a lógica de entender, por exemplo, o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. E a vinculação orçamentária, que são os recursos que são arrecadados e vinculados a cada orçamento, a cada centro de custo. E os centros de custos, os orçamentos, estão lá pautados anualmente pelos municípios, pelos estados e pela União, onde dentro do plano municipal de saúde, plano estadual de saúde, o plano nacional de saúde, tem lá exatamente qual é o orçamento e centro de custo para cada coisa que vai ser implementada ou desenvolvida no campo da saúde pública. Então, tem gestores do campo da saúde que trabalham diretamente com a questão da economia da saúde, do planejamento visando a questão do financiamento dos serviços públicos de saúde. Então, não é difícil entender como se dá o processo de financiamento do setor público em saúde, desde que a gente tenha o entendimento de que tudo tem participação do município, dos estados e da União, que há uma segurança na legislação do mínimo de percentual de 10%, 12%, 15%, que tem que ser dado aí para municípios, estados e União para garantir a questão da saúde pública brasileira, do fortalecimento da atenção primária, do fortalecimento da estratégia de saúde da família através da política nacional de saúde que ora está estabelecida. Eu agradeço imensamente aí o professor Eduardo, mais uma vez pelo convite, já estamos aí um pouquinho até a mais do horário que a gente havia combinado. Fica aí aberto, se alguém quiser perguntar alguma coisa, e vou aqui parar o compartilhamento dessa apresentação. Muito obrigado.